Eu vou dar um tempo para os irmãos irem chegando, abrindo a Bíblia lá em Salmos, no Salmo 23, certo? Essa vai ser a base do estudo de hoje, o Salmo 23. Um salmo muito conhecido e um salmo assim que eu tenho que ser sincero aos irmãos de falar que me despertou coisas assim incríveis. Na verdade, nós não vamos ler só o Salmo 23. O Salmo 23 é a base do que nós vamos tratar hoje. Mas nós vamos ler o Salmo 22, o 23 e o 24. Ok? Mas a base, né, do que nós vamos tratar hoje é o 23. Ok? Certo? Por que nós fomos para Salmo 23? Por que eu pensei em trazer isso para os irmãos? Porque no último estudo, nós tratamos a relação dos dons concernente à parábola das 10 virgens, que está lá no texto de Mateus. Certo, irmãos? Lembra? Sim. Aí nós tratamos a relação dos dons e a importância dos dons na vida de um cristão. Então, se nós queremos ser vencedores e nós queremos estar no governo com Cristo, nós temos que nos atentar para a vida e a parábola, né, que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos acerca das 10 virgens, trazendo inúmeras qualidades ou qualificações, se você preferir chamar assim dessa forma, virtudes que essas virgens carregavam. E o que nos chamou muita atenção foi o que tornou, né, as 5 virgens nécias ou as 5 virgens imprudentes para que elas não fossem a primícia, né, dos vencedores, não fossem ali a nata, vamos colocar os vencedores de mais alto escalão. O que aconteceu que elas ficaram de fora de um evento tão importante como as bodas com o Senhor, sendo que elas eram virgens santas, ou seja, viviam uma vida de santidade, porque só por ser virgem a gente viu lá no estudo, que ser virgem é carregar uma vida de santidade, ou seja, fazendo a vontade de Deus e não tendo o seu interior corrompido. Então elas também tinham fé, e fé de sobra, porque todas saíram, todas carregavam as suas tochas, todas eram munidas do Espírito Santo, ou seja, elas tinham o Espírito Santo como o azeite, né, ali das suas tochas, elas tinham obras. Então, poxa, o que aconteceu que tornou essas virgens desqualificadas para esse evento maior, que é o evento das bodas? Então, tudo isso foi visto na semana passada, e eu acredito que a gente tenha encerrado com bastante satisfação esse ponto, ou alguém ficou com alguma dúvida. E aí nós tratamos dos dons. Os dons foi o que divergiu entre as 5, o grupo de 5 nécias e o grupo de 5 prudentes. Porque os dons, segundo a palavra que nós tratamos na semana passada, é o poder que será utilizado na era vindoura. Então a gente tem que ter ciência e domínio e entender os dons, né? E saber que esses dons nós temos que voltar a ter desejo, anseio, pedir, buscar, correr, porque isso vai fazer o diferencial se a gente quiser estar no mais alto escalão. É só isso? Obviamente que não, né? Antes disso tem toda a qualidade das virgens ali, que já o texto já deixa claro. Tem que andar numa vida de santidade, tem que ter fé no Senhor Jesus, tem que ansiar pela sua vinda, tem que sair de encontro ao Senhor. Então preparar tudo que você tem e sair de encontro ao noivo. Então tudo isso são virtudes que a gente também não pode deixar passar, né? Mas mediante a tudo isso, né, eu gostaria de, nesse gancho, mostrar algo poderosíssimo, talvez que não sei se você já ouviu ou se você já leu. Eu nunca tinha lido, né? Até então nunca tinha visto com esses olhos, mas que é o Salmo 23. Ok? Então eu até anotei aqui no meu caderno, vou ler algumas notas, que fica mais fácil para mim conduzir os irmãos, né? O Salmo 23, irmãos, né? Se a gente for, os irmãos que congregam aqui conosco sabem, porque muitos vieram do cristianismo desde berço, né? Já entraram, né, na verdade, nessa doutrina cristã por conta dos seus pais, avós, enfim,
Graças a paz a todos. Graças a paz. Amém. Então muitos já vieram com essa bagagem de berço, que é o que eu espero para o meu pequeno aqui, né? Que ele aprenda a andar nos caminhos do Senhor, né? E não sofra o que eu sofri, né? Para chegar no Evangelho muito tarde, ou seja, né? Já avançado de idade, né? Eu queria realmente, né? Iniciar. Né? Embora que assim, né, o que hoje nós temos aprendido acerca das Escrituras, se fosse também para viver todos esses anos debaixo da religiosidade, também não ia servir de nada, né, irmãos? Poderia até ter sido pior. Então, glória ao Senhor Jesus, né? Eu agradeço ao Senhor Jesus por essa estratégia. Talvez Ele não me deixou contaminar e talvez também não te deixou contaminar, porque é difícil, né, irmãos? Aquele que nasce no berço cristão e já é contaminado por esses dogmas, essas doutrinas, que na verdade são totalmente contrárias à palavra do Senhor. Para você tirar a craca é muito pior, né? É o que a Fá sempre diz, né? Edificar é uma coisa extremamente difícil, mas destruir, irmãos, é 1 segundo a vida de uma pessoa que está no mais alto, né, do escalão, seja financeiro, amoroso, afetivo, profissional. É um deslize, você derruba tudo que foi edificado. Então, glória ao Senhor, né? Eu vejo por esses olhos. Amém? Amém. Então nós vamos tratar do Salmo 23, né? E aí assim, o que me chamou a atenção quando eu fui fazer o estudo do Salmo 23? Ele é um salmo, irmãos, que mesmo quem é recém-convertido já ou leu, ou ouviu, ou conhece, mesmo quando era do mundo, o Salmo 23. Salmo 23 é algo muito conhecido e é uma palavra, os irmãos que estão assistindo lá os vídeos do Dani, então, viram que no vídeo de introdução, ele falou, né, dessa questão do Salmo, que o Salmo ele tem essa questão do bálsamo, então que essa seria a primeira camada do Salmo. Nós lermos o Salmo a fim de receber dele o quê? Cura, porque é um livro, irmãos, que traz muito disso. Muita cura, muito refrigério para aquele que entende a palavra, mas essa é uma primeira camada. E também tem a camada que penetra mais a fundo, que daí é onde a gente vai extrair coisas extraordinárias do livro. Daí ele deixou de ser somente a cura, ele veio com o primeiro aspecto em curar, e agora ele está vindo no aspecto de realmente se abrir, né, aos nossos olhos espirituais, nos trazendo posicionamento de vida, né? E aí assim, nos traz essa curiosidade, irmãos, porque, olha, o Salmo 23, eu vou falar, eu até anotei aqui, mas eu já vi o Salmo 23 ser uma palavra de compartilhar, né? Quando uma criança nasce, eu já vi em lugares assim, igrejas, né? Que o pastor usa do Salmo 23 justamente para trazer, né, essa nova dádiva aí, que é a vida de uma criança. Eu já vi o Salmo 23 ser também ministrado em casamento, eu já vi o Salmo 23 ser ministrado em velório. Aí você vê, cara, coisas totalmente diferentes, né? Eu mesmo já usei em diversas vezes visitas que o Senhor trazia, assim, colocava no coração e a gente compartilhava o Salmo 23. Então, o Salmo 23, dentre os inúmeros livros que a gente tem nas Escrituras Sagradas, é um dos textos assim que mais foi entoado, mais foi compartilhado, mais foi ensinado. Ele está dentre um dos, se não mais, né? O Salmo 23, o Salmo 91, né? Mas ele tem uma coisa, assim, ele tem muitas coisas, né? Algo profundo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque vai pegar o gancho de toda essa questão aí da preparação, né, das virgens, e a gente vai entrar nesse profundo no Salmo 23, tá bom? Só que assim, ó, antes da gente ler o Salmo 23, uma coisa que eu aprendi, irmãos, eu aprendi há pouco tempo, né, com um desses estudiosos aí, um desses irmãos, e é muito interessante, isso daí já vem de um erudito antigo, né, um estudioso antigo, que ele diz que a Bíblia, e eu comecei a enxergar em outros pontos também, não só no Salmo 23, mas se eu fosse você até notava isso, a Bíblia, ela tem alguns textos que eles colocaram um nome, né, intitularam como sanduíche, porque é o seguinte, eles são textos sequenciais, onde eles tratam, basicamente nesses textos sequenciais,
passado, presente e futuro, em textos seguidos. Então o Salmo 23, eu já li inúmeras vezes, irmãos, o Salmo 23, e é um salmo lindo, e ele é curtinho. Ele tem 6 versículos, né? 6 versos, no caso. Mas o interessante é que se nós pegarmos e atentarmos a esse efeito sanduíche, por que sanduíche? Porque o sanduíche ele tem o pão que faz a base, a parte baixa, né? A parte de baixo a gente caracteriza como passado. Nós temos o topo, que seria o futuro, que é a parte de cima, e o meio que está dentro é o recheio, é o agora, é o que você precisa ali na hora, que é onde o olho da gente está, é no recheio, né? Então, nós vamos ler o Salmo 22, o 23 e o 24, e aí eu vou explicar para os irmãos essa questão. Acredito que na leitura os irmãos já vão pegar, tá? Mas vamos ler de uma forma corrida, 22, 23 e 24, ok? E aí depois eu volto explicando. Salmo 22, então. Podemos ler? Eu vou ler na CF, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Então, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sob ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor será
de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Esse é o Salmo 22, nós vamos continuar e ler o 23 e o 24, ok? Ok. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora vamos entrar no Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Fizemos a leitura aí de Salmo 24, 22, 23 e 24. Os irmãos conseguiram pegar algo nessa questão da leitura corrida do Salmo ou não? Quando eu falei antes do sanduíche, passado, presente e futuro? Olha que interessante, ó. Eu vou frisar alguns pontos do Salmo 22, ok? Perdão. Pode falar aqui. Posso estar errado, mas o 22 seria o passado, o 23 seria o presente, o 24, e o 24 seria o futuro? Exato, está na sequência, passado, presente e futuro. Né? Vamos pegar alguns pontos do 22? Ó, já começa com essa expressão no Salmo, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Onde ouvimos isso? Na cruz. Na cruz. Quem disse isso? Jesus, quando ele foi crucificado. Outro ponto ainda desse texto de Salmo 22, ó. Eu sou verme e não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Oi?
Não entendi, perdão. Aqui foram os soldados. Exato. Jesus também sendo blasfemado no momento de crucificação, né? O ladrão. Inclusive o próprio ladrão falou, se tu é o rei, né? Se realmente, verdadeiramente é o filho de Deus, por que não livra a ti mesmo? Outro ponto. Ó, todo o texto são pontos, mas eu estou trazendo aqui textos muito conhecidos. Ó, versículo 16 do 22. Ó, pois me rodearam cães e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Olha que interessante. O Senhor Jesus entre dois malfeitores na cruz. Transpassaram-me as mãos e os pés. Fica a dúvida que é o Senhor na cruz ou não? O Senhor teve as mãos e os pés transpassados. Poderia contar, verso 17, todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Outra passagem utilizada nos 4 evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa, túnica. Você tem dúvida de que isso aponta para o passado, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, sim ou não? Não. Agora a gente vai pular o Salmo 23, amém? Porque o Salmo 23 é a base do estudo de hoje. Vamos para o Salmo 24. E eu quero pegar o final, porque o final já diz tudo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará? O Rei da Rei da glória. Quando entrará o Rei da Glória? Milênio. Exato, no futuro. Mas Entrará o Rei da Glória, né? As portas sendo abertas, os portais levantando as cabeças. Eu digo aqui, na simbologia do texto de Salmo 24. Israel. É o Senhor voltando, é o Senhor entrando, o Senhor chegando com poder e grande glória. Obviamente que nós sabemos que o Senhor primeiramente entrou nas regiões celestiais, é isso que eu né? E nesse momento os anjos não entendiam, os anjos não conheciam, né? Quem é esse o Rei da Glória? Mas quando vai ser a entrada triunfal do Rei da Glória e a passagem do Rei da Glória pelas portas? Jerusalém. No eterno, no eterno, desculpa, na era vindoura, no reino. Mas esse do 24 dá como, até que o mestre Daniel tinha falado, né? Aquele ciclo, porque ele dá também a entender algo que já aconteceu, que foi quando Jesus foi Assunto ao céu. isso. Sim, mas existe. E Pode falar, também perdão. está assimilando também o após também. Sim. Mas é como que é um versículo, assim lendo aqui agora, é como um versículo antemporal, que seria que eu falo? Atemporal. 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 Nesse sentido eu estou trazendo porque nós sabemos que o que acontece no mundo celestial, ou seja, o que acontece no espiritual, ele também precisa se cumprir no terreno. Então, da mesma forma, óbvio que Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, e ele chega aos céus, e ele adentra as regiões celestiais, ele também tem um cumprimento terreno. E esse cumprimento terreno também é ele entrando para trazer a esse mundo a glória, o poder e a glória, a sua manifestação, a parte terrena. Essas portas, amados, essas portas do verso 24, elas também podem tipificar as nossas vidas, porque são as portas que precisam ser abertas para que haja a entrada do Rei da Glória. O que eu estou tentando apresentar para os irmãos como essa entrada de forma manifesta, não de forma espiritual, do Rei da Glória? O Senhor, ele deixa bem claro nas Escrituras que ele há de voltar, sim ou não? Há de vir, mais uma vez. E quando ele vai vir? Quando a noiva estiver pronta, ele vem buscar uma noiva preparada. Então, essas portas, justamente, essas portas de abertura que faz com que o Rei da Glória venha com poder, é as nossas vidas. A vida da noiva, a vida daquela que está se preparando, a vida daquela que está se adornando, a vida daquela que está amadurecendo, porque quando a noiva, e quando eu digo a noiva, eu não estou dizendo toda a igreja, quando eu estou dizendo a noiva, eu estou falando da parte forte da igreja,
quando esses vencedores, que os irmãos já conhecem por noiva, estiverem prontos, plenos para a recepção do noivo, ele vem e ele passa pela porta. E ele vem buscar a sua noiva com poder e grande glória. E aí é instituído, né, a era vindoura, onde vai ser o período do quê? Do milênio, o período de Cristo. Certo? Certo. Então você vê que é um salmo que ele tem, né, ele tem um apontamento também futuro. Assim como o Salmo 22, ele tem um apontamento passado. E o Salmo 23 é um apontamento presente. Se nós lermos com atenção, foi isso que me chamou a atenção. Se nós lermos com atenção o Salmo 23, ele está tratando o agora. O que o Senhor prepara para nossas vidas, o que Ele requer das nossas vidas, como Ele vai trabalhar nas nossas vidas, o que é esse adorno, o que é essa preparação, está tudo no Salmo 23. Tudo no Salmo 23. Lógico que está, né, incubado dentro do Salmo 23. Mas essa é a proposta, irmãos. De que nós temos aqui um sanduíche passado, presente e futuro. Amém? Amém. Certo? E aí agora, então, essa leitura de textos, e isso que eu apresentei para os irmãos, tanto no 24 quanto no 22, são pontos que marcam aí o passado e o futuro. E agora a pauta do estudo vai ser o Salmo 23. Ok? A gente vai ler ele de novo, e aí a gente vai ler ele, e aí também pingando em outros textos. Ok? Amém. Existem também 3 passagens, né? Antes da gente entrar no Salmo 23, eu queria compartilhar aqui com os irmãos. Existem 3 passagens de palavras, irmãos. Sim, palavras que realmente são palavras extraordinárias, assim, que elas vão definir alguns tempos também. São palavras únicas e extraordinárias. E eu queria compartilhar com os irmãos. Você vê que esse estudo ele vai acabar acontecendo sempre sob o número 3. E é curioso, né? Porque são 3 tempos. São 3 palavras que definem os tempos, são palavras únicas, né? Muito fortes, que eu queria compartilhar com os irmãos. Se você quiser anotar aí a palavra Ebenezer, a palavra Yahvé, ou Jeová, e a palavra Maranata. Qual que é o segundo? Ebenezer é a primeira, Jeová, ou Yahvé, é a segunda, e Maranata a terceira. Vamos entender a palavra Ebenezer? Abra sua Bíblia em primeira. Deixa marcado o Salmo 23 para você não perder tempo, tá bom? Mas abra sua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo de número 7. Versículo de número 12. 1 Samuel 7:12. Certo? Amém. Eu vou esperar os irmãos encontrar. Eu sei que tem alguns irmãos que estão com a textual, e a textual é um pouco diferente, né, irmãos? Mas qualquer coisa você vai no índice lá e você tenta achar. Acharam? 1 Samuel 7:12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, traduzindo, aquilo que Deus fez. Ebenezer significa aquilo que Deus fez. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, o que até aqui nos ajudou o Senhor? Tudo aquilo que Ele fez, sim ou não? Sim. Só que Ele já fez, porque foi até aqui, nos ajudou o Senhor. Está no passado. Não está no presente e não está nem no futuro. Ó. Ele colocou a pedra e chamou-lhe, né?
Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, né? Em vista dos salmos que nós lemos, 22, 23 e 24, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Ou o que Deus fez está mais ligado para o 22, para o 23 ou para o 24? 22. 22. Por que seria o 22? 22 está apontando para o sacrifício de Jesus na cruz, né? Para a sua entrega como oferta e a remissão pelo sangue de todo mundo, sim ou não? E até ali nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Amém? Amém. Vamos falar um pouco de Maranata. Maranata, nós vemos essa expressão Maranata, se eu não me engano, a primeira aparição da expressão Maranata está no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo que escreve, e também a gente vai ver lá em Apocalipse 22, só que não como Maranata, se eu não me engano, está somente ora vem, Senhor. Né? Mas nós sabemos que a expressão Maranata, a expressão não, a palavra Maranata, né, que significa, né, ora vem, Senhor Jesus. É um clamor aí e uma expressão da vinda do Senhor. Vocês querem ler lá em 1 Coríntios? Maranata? 1 Coríntios 16, 22. Isso aí é só para conhecimento dos irmãos. A gente vai entrar, a gente ainda não entrou no estudo do Salmo 23. Primeira Coríntios 16, 22. Se eu anotei certo. É isso? Esse aqui, na verdade, é o final da carta da primeira carta aos Coríntios, né? E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, eu vou pegar do 20, ó. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maldito. Maranata. Ele usa essa expressão exclamando, Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, essa é a expressão Maranata, ok? Nós temos também em Apocalipse, esse ora vem lá do Apocalipse 22, 20. Se você quiser abrir lá também. Apocalipse é um livro mais fácil de encontrar. Bem no finzinho também. Apocalipse 22, 20. Está escrito assim, ó, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O Maranata dos salmos apresentados, então, nós temos o Ebenezer apontando para o Salmo 22. O Maranata seria o 23 ou 24? 24. 24. Ora vem, Senhor Jesus. E olha que interessante. A palavra Jeová ou Yahvé, né, nós vamos pegar o princípio, né, dessa palavra e a expressão para a gente entender o Salmo 23, lá em Êxodo. Vamos abrir lá um pouquinho em Êxodo? Porque os irmãos sabem que a palavra Yahvé, ou Javé, ou Jeová, ela é traduzida como Senhor. Os irmãos sabem disso, ou não? Não é como Deus. Muita gente coloca como Deus essa tradução. Deus é a tradução de Elohim. Elohim, se traduzido da Deus. Yahvé, Jeová, é Senhor. Ok? Há uma diferença aí nas palavras. Isso faz toda a diferença no contexto do texto que a gente está analisando. Então vamos lá para Êxodo, capítulo de número 3. Deixa Salmo marcado aí. Êxodo, capítulo de número 3. Versículo de número... Eu acho que eu vou ler do 11. Do 11 em diante. Não. Pode parar. Demais? Ó.
E disse certamente... Não, desculpa, 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. E disse, logicamente disse Deus, né? Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Então Moisés estava preocupado. Tá, eu vou lá falar com... Vocês sabem dessa história? Sim ou não, irmãos? Sim. Essa história também é uma história conhecida. É Moisés. Quem até assistiu aqueles 10 mandamentos vai lembrar dessa história fácil. É Moisés, depois de um encontro com o Senhor direciona Moisés a ir tirar o povo que está cativo no Egito. Então Moisés vai lá falar a Faraó. Só que daí Moisés fala assim: tá, quem eu sou para ir lá e falar com o Faraó? Ou seja, Faraó é uma autoridade. Quem sou eu? E aí o Senhor já responde assim para Moisés na lata: ó, vai, eu vou ser contigo. Porque Moisés, ele diz, irmãos, primeiro ele chega a Deus e fala assim: o que direi se sou incircunciso de palavras, de lábios? Ou seja, eu não tenho palavra, eu não vou saber falar. Quando eu estiver na presença de Faraó, eu não vou saber falar. E o Senhor fala: vai, eu serei contigo. Ok? E aí Moisés diz: tá, tudo bem. Então quando eu estiver lá, na presença de Faraó, e eles me perguntarem: qual é o nome do seu Deus? O que eu vou responder? Ele está perguntando para o Senhor. A resposta do Senhor. Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, você vai chegar para o povo de Israel e vai falar assim: o eu sou me enviou. Só que eu sou, né? Vamos voltar lá para Salmo agora. Aí a gente entra na mensagem. O eu sou, irmãos, que é algo que o Senhor não coloca aí a Moisés, não revela a Moisés, né? O eu sou, né, traz a imposição de... E quando eu estudei nesse nicho, né, extraindo essa questão, eu vi o quão poderoso é, né? Porque somente eu sou, 3 pontinhos, né? Eu sou. Embora ele esteja definindo, eu sou. Mas eu sou o quê? Ou seja, é o Senhor mostrando a Moisés: eu sou o que precisar ser. O que você vai precisar? Força? Eu sou. Você vai precisar falar? Eu te desenrolo a língua. O que você vai precisar? De ânimo? De coragem? Eu sou o que sou. E não a outra. Como uma forma de suprir todas. De suprir. Eu sou. Consegue entender? Uhum. Esse aí é o Senhor. Esse é o Senhor falando a Moisés: eu sou. Eu sou o que é necessário que seja. E é isso que o Salmo 23 vai iniciar trazendo a nós. Porque, vamos começar aqui pelo Salmo 23, e a gente começa a ministração, o estudo. Então nós temos um salmo anterior que aponta passado, o salmo posterior aponta futuro, e o Salmo 23 vai trazer o hoje, o agora. Qual é o nosso processo nas mãos do Senhor para o agora? Amém? E começa assim o Salmo 23. O Senhor, e aqui seria Yahvé, ok? Jeová, Yahvé, é o Senhor. Um detalhe, né, paizão, para os irmãos que estão com a Almeida, toda vez que o Senhor tudo maiúsculo, é realmente Yahvé, né? Yahvé.
Exato. Exatamente, Everton. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aí Conseguiu ligar, o Kiki já pegou aqui, ó. Só que eu esqueci a palavra que o Everton disse. Suprir. Isso. Provisão. Tá aí. Provisão. É. Nada me faltará. Exatamente. Que na verdade, né, nós também já estudamos aqui desde o início com o pastor Anderson, a gente também entende a provisão não no sentido de coisas, a provisão no sentido de presença. Né? Porque o literal desse texto é: Yahvé é o meu apacentador e não me faltará. Mas não te faltar é provisão, é presença. Ok? Remete também a Efésios, pai. Efésios. Por exemplo, que traz a questão do já nos abençoou. Também, Né? também provisão. Exatamente. É o Senhor provendo. Ok? Então, você vê aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Ele é o eu sou nas nossas vidas. Porque nada, irmãos, com o Senhor, né, nem nada e nem Ele mesmo nos há de faltar. Nós fomos alcançados. Sabe por quê, irmãos? Começa a enxergar esse salmo. Eu quero tentar colocar isso no teu coração e na tua mente, como eu estou enxergando o salmo nesse contexto. 22. Lógico que deve ter outras revelações, deve ter outras interpretações, mas eu quero te apresentar nesse contexto de passado, presente e futuro. Né? Aqui o Senhor já está falando: eu sou o seu pastor, eu sou a sua provisão e não vou te faltar. Por quê? Porque no verso 22, o sangue já foi derramado na cruz. A vitória, a batalha foi concluída, vencida, a vitória está garantida. Eu sou o seu pastor, eu sou o que sou, eu te proverei, eu serei o que eu precisar ser para que a coisa conclua no final da história. Consegue entender? Glória a Deus. Não há nada, por isso que a Bíblia diz, né, que não há medo mais, ou não deveria haver medo mais dentro de um cristão, porque nós carregamos o Senhor e Ele nos provê em tudo. Aleluia. Consegue entender? Tremendo. Que a sequência, então assim, ó, eu começo te remindo, até aqui é Ebenezer, até o Senhor ser o pastor e Senhor da minha vida, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, entregando a sua vida, remindo o mundo. Mas agora ele entra com uma outra virtude. Agora ele é o Senhor e pastor. Consegue entender? Você ia falar o que? O irmão Bento perguntou assim: por que na contextual, eu acredito que seja na textual, certo, fala eu serei o que serei? Por que ele fala no futuro? Porque ele também será o que será. Aí aponta para a eternidade. O eu sou e o eu serei está dentro de um tempo eterno. Porque o eu sou é presente. Mas quando que o presente do eu sou vai mudar? Porque eu sou também traz o aspecto de um dia vai deixar de ser. Então na textual tá eu serei. Porque esse serei é eterno. Então tanto tá certo nós olharmos e enxergarmos como eu sou, porque ele é e ele será. Ele não diz, né, que eu sou e serei, né, o que era, o que é e o que há de vir. Então tá certo. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou e eu era o que era. Enfim, né? Ou seja, aí mostra a imutabilidade do Senhor. Que Ele é eterno, de eternidade a eternidade Ele é. Um detalhe, paizão. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala assim, né? Eu sou o bom pastor. A gente vai falar nisso. Pode falar. E o bom pastor, ele dá a vida pelas duas ovelhas, pelas suas ovelhas. Então, se no 22 não é apresentado o pastor, mas sim a entrega desse pastor, certo, no passado, e o 23 já trata ele como pastor, e são mais uma evidência de que realmente o 22 trata algo passado e o 23 e ele presente. só pôde confirmar que ele era o pastor porque o 22 comprova toda essa entrega dele dando a vida. Top, sensacional. A gente vai falar disso agora, inclusive. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Vocês conseguiram pegar o início aí, ó? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará ou não me faltará. Aqui é questão de provisão. O Senhor é meu pastor e não me faltará.
eu terei a presença desse pastor, ele sendo realmente o Senhor e pastor na minha vida, ok? Depois no final, aí eu espero concluir até essa questão do Salmo até o final de hoje, mas eu acho que vai dar sim, é um pouco mais curtinho o estudo. E aí tem uma chave poderosa no Salmo 23, que se as pessoas não entendem essa chave, esquece tudo que está falando, passado, presente e futuro. Tá? Mas vamos falar do pastor, igual o Everton citou. É interessante que nas Escrituras, não sei se os irmãos sabiam, mas eu já trouxe isso numa ministração, não sei se vocês vão lembrar. Nas Escrituras, a palavra do Senhor no Novo Testamento traz 3 virtudes de pastor para o nosso Senhor. Vocês sabem quais são? O Everton falou uma. O bom pastor. O bom pastor. Onde está isso? João. Capítulo e versículo. Vocês sabem? Capítulo 10, versículo não sei. 10. João 10. Abre lá. Então, eu vou apresentar para os irmãos 3 virtudes que qualificam o pastor, que é o Senhor Jesus. Seria o que o Everton disse, cuidar ou não? Não. O pastor, né? Não, a primeira é o bom pastor. Bom pastor. Bom pastor. Vamos ler lá em João 10, para os irmãos entenderem. E aqui vai fazer toda a diferença, irmãos. João 10. 10, 11? Oi? 10, 11. 10, 11. 10, 11. Falei 10, 11, poxa. Os irmãos parecem, né? Pastor, é o bom, o que conhece? O outro, não. Alguém quer ler o 11? O sumo pastor? Alguém quer ler o 11? Eu sou o bom pastor. O bom pastor na vida pelas ovelhas. Ó, eu sou o Bom pastor. bom pastor. É a qualidade, a virtude. E o que faz o bom pastor? Da vida pelas ovelhas. Dá vida pelas Ovelhas. ovelhas. No Salmo que nós lemos, nós estamos tratando passado, presente e futuro. Onde encaixa o bom pastor? Salmo 22. Salmo 22. 22. Onde ele deu a vida pelas ovelhas. E você vê que interessante, quando vai falar, porque esse salmo aqui, ele fala do bom pastor, ele repete de novo no 14, ó, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido, né? E ele trata também nesse salmo a questão da porta. Sim ou não? É nesse salmo? Nesse salmo não, desculpa, nesse texto, ele trata a questão da porta, no 9, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E aí quer ver? No 2 também ele vai falar, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a este o porteiro abre. E teve uma noite que eu estava conversando com o Everton, né, acerca desse texto, né? Mas ele aqui é o bom pastor, porque ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Agora vamos ver mais uma virtude do pastor. São 3, e é curioso que são 3, irmãos. Olha como vai encaixando. Nós tratamos 22, 23, 24, passado, presente e futuro. Ele como Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquilo que ele fez, Maranata, ora vem Senhor Jesus, a expressão do ora vem, e Yahvé, que é o eu sou, né? Vamos ver o que o Everton falou? Abre lá em 1 Pedro. Lá no finzinho, irmãos. Se pegar Apocalipse e voltar, fica mais fácil. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo do 2. Não. Eu vou ler do 2 ao 4. Ok? Ok? Amém. Alguém quer ler do 2 ao 4? Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por amor de lucro vergonhoso, mas
de boa vontade, nem como querendo ter domínio sobre os que vos foram confiados, mas fazendo-vos exemplares do rebanho. Quando se manifestar o sumo pastor... Aí, chegou. Quando se manifestar... É isso que está escrito? Quando se manifestar na minha... Tá. E quando aparecer o... Sumo pastor. Continua. Recebereis a imperecível coroa da glória. Então, quando aparecer o sumo pastor, o que a palavra sumo, de sumo sacerdote, né? O que essa palavra sumo traz? Posição final. Supremo, supremacia, autoridade. Então, quando o supremo pastor, o sumo pastor, ele não é mais o bom pastor, né? Nesse contexto, ele é o supremo pastor. Quando ele vier, quando ele aparecer, ou seja, é algo Futuro. E o que ele vai fazer? Vai Distribuir a coroa da glória. Coroa da glória. Tudo que trata de coroa, né? Entregar a coroa de glória, o prêmio, isso aí tem a ver com a era vindoura, isso aí tem a ver com depois do tribunal do Senhor. Isso aí tem a ver com os galardões. Então ele é o sumo pastor quando ele está na posição agora de recompensar. No Salmo, encaixa no 22, no 23 ou no 24? 24. No 24. No 22, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Mas no 24, que é a era vindoura, é a era que ele entra para a manifestação do reino, ele já está vindo como o supremo pastor, aquele que vai dar o galardão. Ele fala, o meu galardão, o seu galardão, o meu galardão está comigo. E eu vos entregarei, mediante a obra que cada um fez por meio do seu corpo. Ok? Mas tem um pastor no meio aí, que nós pulamos, o pastor do Salmo 23. Que pastor é esse? Que virtude é essa? Tá em João 10 também? Não. Mateus? Não. Hebreus. Tá pertinho aí. Só você voltar alguns livros. De oferta? Hã? Não. Hebreus, capítulo de número 13, verso 20 e 21. Quem achar pode ler. Que? Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Grande pastor? Exato. Podem ler. Quem vai ler para mim? Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. O grande pastor. Não está falando do bom, não está falando do supremo, do sumo. Está falando do grande. Continua no 21. Pelo sangue da eterna aliança, vós aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ler novamente. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelha. Aqui é o Senhor que foi trazido, é o pastor que foi trazido dos mortos. Não é o bom que morreu. É o grande agora, que foi trazido dos mortos. Agora ele é grande pastor de ovelha. E qual é a finalidade do grande pastor de ovelha? Porque a finalidade, a virtude do bom pastor é dar a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o sumo pastor? O sumo pastor traz recompensa. Traz recompensa, que é o final, a era vindoura. E agora o grande pastor? Aperfeiçoe em toda boa obra a vós, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o bom pastor, o grande pastor é o pastor que trabalha nas nossas vidas hoje. É o Yahvé hoje, que nos aperfeiçoa e nos coloca no caminho da obra dele hoje.
Então nós tivemos o bom pastor, que morreu por nós, foi sacrifício na cruz do pecado, do Calvário. Ele ressuscitou entre os mortos e se fez grande pastor, que agora aperfeiçoa a obra dele em nossas vidas, para que façamos a vontade de Deus, para que numa era vindoura ele apareça para nós como sumo pastor nos galardoando. Meu Deus. Consegue entender? Sim ou não? Sim. Vamos voltar lá para Salmo. Uma coisa interessante também, pastor, que no mesmo contraste do pastor, né, a gente também consegue ver a transformação que a ovelha obtém a cada manifestação do pastor também. Né? Né? Por exemplo, o pastor deu a vida porque estava morto. Exato. Né? Agora o pastor aperfeiçoa porque eles receberam a vida. Exato. E depois essa vida que eles estão recebendo vai ser aperfeiçoada para que eles sejam recompensados. Recompensados. Exatamente. Então trata também de olhar a ovelha também, né? Olhar a ovelha, exatamente. E é o que vai tratar o Salmo 23. Porque o Salmo 22 foi inteiramente, exclusivamente, o apontamento das coisas passadas e do sacrifício do Senhor Jesus. E o Salmo 24? Aponta ele vindo. E o Salmo 23? É o agora. Só que a gente está encaixado aonde? No 22 ou no 24? Nenhum dos dois. Na verdade, no 22 nós somos participantes do sangue que foi derramado. No 24 nós seremos participantes se andarmos segundo a sua vontade para termos recompensa. Mas hoje nós estamos encaixados no Salmo 23, que é onde vai falar da ovelha. Por isso que eu falei que o Salmo 23, assim como a parábola das virgens, mostra para nós o que esse grande pastor está fazendo na nossa vida. Por isso que começa ali o Salmo 23. Yahvé, Senhor, é o meu pastor. Qual deles? O grande. E não me faltará. Aí vamos continuar. E interessante é o seguinte, nós estamos dividindo em vários aspectos em 3, certo? Nós dividimos em 3 tempos, passado, presente e futuro. Nós dividimos em 3 nomes, né? Ebenezer, o eu sou, que seria Yahvé, e o que é o Senhor, e Maranata, que é o futuro. Nós dividimos em bom, grande e supremo, sumo. E agora nós vamos dividir o Salmo 23, porque é isso que ele trata. O Salmo 23 ele tem uma divisão de 3 partes também. Quais são essas 3 partes? Se você quiser anotar aí a sua leitura vai ficar muito melhor do Salmo 23 se você anotar isso, tá bom? Quais são as 3 partes que se divide o Salmo 23? A primeira parte do Salmo 23 é o verso 1, 2 e 3. Só que não o 3 todo. Ele é o 1, 2 e o início do 3. A primeira parte do Salmo 23 vai tratar o pastor e as ovelhas. Esse é o relacionamento que tem para nos ensinar o início do Salmo 23. Versículo 1, versículo 2 inteiro e o início do versículo 3. Até onde? Até a primeira frase do versículo 3. Então eu vou ler o que seria o tratamento do pastor e das ovelhas, ok? Ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Até aí é tratamento, pastor, ovelha. Ô pastor, detalhe, esse faz está no presente, né? Oi? Esse faz está no presente. Deitar-me faz, é isso mesmo. Não deitar-me fez. Deitar-me Nem faz, parar, né? é hoje. É o tempo que a gente vive, por isso que eu estou falando, é um salmo hoje, né? Agora, o restante do versículo 3, ó. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Até aí, agora já não é mais o pastor e a ovelha. Ela está como viajante e o guia. Traz o conceito do viajante e do seu guia. Então, o primeiro conceito aí do Salmo, o pastor em contraste com as ovelhas. O segundo ponto, o viajante em contraste com o seu guia. E o terceiro ponto, que é o dos 5 em diante. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges
a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí é a terceira parte do Salmo, que seria o hóspede e o hospedeiro. E habitarei na casa, né? No caso. Agora a gente vai entender o Salmo 23. Então tudo isso foi para trazer-nos aqui somente para a gente poder entender o Salmo 23. Em O 1 hora e 10 hospedeiro? minutos. O hóspede e o hospedeiro. Então nós temos o pastor e a ovelha, sempre em contraste, tá vendo? O pastor e a ovelha. Aí nós temos o viajante e o guia. E aí nós temos o hóspede e o hospedeiro. Isso aí também seria um paralelismo? Também, né? Na verdade não chega a ser um paralelismo, porque você vai ver que sempre assim, ó. Quem é o pastor? Quem é o pastor? Cristo. Quem é a ovelha? Nossa. Quem é o viajante? Cristo. Nossa. Nós. Quem é o guia? Cristo. Cristo. Quem é o hóspede? Nossa. Quem é o hospedeiro? Cristo. Entendeu? Então está tratando nós, Cristo, nós, Cristo, nós, Cristo. Entendeu? Certo. Aí vamos voltar para o verso 1. Eu dividi o Salmo em 3 partes, para a gente poder entender. Então vamos entender a primeira parte do Salmo 23. O pastor e as ovelhas. O que o Senhor traz com essa mensagem do pastor e as ovelhas? Isso tudo eu estou trazendo para a gente, irmãos, para que a gente entenda o que o Senhor... Porque isso é o que Ele é para nós na vida de hoje. Para que nós sejamos preparados para a era vindoura. Então é isso que Ele vai tratar conosco hoje. O Senhor, é óbvio que Ele começa atuando no mundo como bom pastor. Aquele que se entregou na cruz. A ovelha obediente que foi ao matador e morreu por amor do mundo. Mas Ele entrando aqui na vida como pastor, eu estou colocando assim, ó, vamos trazer as nossas vidas, sim ou não? Para ficar um exemplo mais fácil. Quando você... Eu acredito que aqui a maioria aqui não é convertido ou não vem do evangelho de berço. Eu pelo menos não sou. Então, se você é de berço, talvez não tenha sido assim na sua vida. Mas eu vou trazer o exemplo da minha, porque da minha foi. Né? Os irmãos sabem que eu não sou cristão de berço. Né? Inclusive já tive dentro de outras denominações, né, de religião, e religião mesmo, né, que é o fato de sistemático, né, catolicismo, espiritismo e por aí vai. Né? Quando a palavra do Senhor ela fez sentido na minha vida, porque até então, irmãos, quando eu frequentava as igrejas apostólicas romanas e também o espiritismo, eu sempre acreditei no Senhor Jesus, embora nunca tenha me alimentado da sua palavra verdadeiramente, como hoje eu me alimento sendo cristão evangélico, né? Mas eu sempre acreditei no Filho de Deus, sempre acreditei no Senhor Deus. Então possa ser que sim, pela fé, porque eu tinha fé. A fé do Filho de Deus, a fé do sacrifício dele na cruz, e era isso que eu ia encontrar, né, quando eu ia no catolicismo, quando eu ia no espiritismo, né, o Senhor, o sacrifício do Senhor, e que a salvação só havia no Senhor. Né? Óbvio que eu também tinha aquela questão, não era somente no Senhor, porque talvez como você também, no início a gente achava que também dependia um pouquinho da nossa ajuda, que são as nossas obras, porque se a gente não estiver bem com obras, a gente é desqualificado da salvação. Mas que a fé estava em o Senhor Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, eu tinha. Talvez esse seja o aspecto do bom pastor na minha vida. O bom pastor que morreu, derramou o seu sangue, e pelo sacrifício dele, pela obra dele, é que essa atitude boa, né, se compartilha a vida de todo mundo, tirando todo mundo debaixo do jugo do pecado, porque o Senhor, ele tratou o problema do pecado com todo mundo, sim ou não? Sim. O pecado, sim. Agora, o que tem que entrar na vida de uma pessoa para que ela não receba, né, como fim a sua eternidade nas trevas, no lago de fogo, no inferno, o que você quiser chamar? A vida. Mas o pecado, nenhuma pessoa será condenada pelo pecado. Eu não digo isso no quesito recompensa, porque por recompensas nós somos julgados pelos nossos pecados, sim. Né? Uma obra mal feita ou um pecado, né, que realmente ainda está dentro de nós, possa ser sim motivo de Deus nos disciplinar.
Mas eu digo que para vida eterna ou morte eterna, não é o pecado que faz agora mensura do que nós vamos ser no futuro. Foi vencido. Não é o pecado. O ímpio não está sendo jogado um exemplo, né? A eternidade futura do ímpio, que é o inferno, o lago de fogo, as trevas, tudo isso, não é por conta de pecado. Isso foi vencido na cruz. Ele não está indo por conta da morte. Porque tem duas coisas que aconteceram em Gênesis, causa e efeito. A causa do desligar de Deus foi o pecado. A causa foi Adão ter comido da árvore. O fruto que Deus falou para não comer. Mas isso foi a causa. E o efeito? Morte. Conseguiu entender? Então o efeito é morte. O Senhor Jesus, na cruz, ele aniquilou a causa. A causa não tem mais causa para ninguém. Eu digo no sentido de vida. Então causa, ninguém mais vai ser condenado pelo pecado que Adão cometeu. Isso é trazer justiça. O Senhor fez justiça, sim ou não? Sim. Ele deixou o pecado encerrado debaixo da vida. A morte debaixo da vida. Mas agora nós temos a causa foi vencida, mas nós temos o efeito dela. Qual é o efeito? Que ainda estão mortos. O que o Senhor Jesus vem propor? A vida. E aqueles que recebem o Senhor, né, e o aceitam, ou melhor, o confessam como seu Senhor, recebem a vida do Senhor. Então ele, como bom pastor, ele cumpriu o papel na cruz. Mas aqui ele está como grande pastor, não é verdade? Aqui ele não está tratando mais de vida. Mas o que acontece? Eu vou falar, como eu te falei, da minha vida. Então, eu era uma pessoa que era ímpia, ok? Não cria, em um momento da minha vida, eu não cria no Senhor Jesus. Em um momento da minha vida. É assim com a vida de todo ímpio. Em um momento, você não dava nem bola, não dava nem... Enfim, né? E existem muitos ainda no mundo que não creem no Senhor Jesus, certo? Só que quando você crê, o sacrifício, né, o ato, a virtude de bom pastor vai agir a favor da sua vida. E agora você recebeu vida, certo? Sim ou não? Sim. E ele começa a ser o grande pastor na sua vida. Só que assim, você ainda é um neném nos braços do Senhor. Eu era também um neném nos braços do Senhor. E o que ele faz? Como neném, ele não vai chegar metendo o pé. Ó, agora é o seguinte, agora que você aceitou e tem vida, agora pega, vai pro campo, pega a enxada, vai trabalhar. Não é isso, irmãos. Não é isso. O Senhor, ele tem todo um plano na nossa vida. Quem estava no estudo de quarta-feira? Quem estava? Qual foi o verso que a gente parou, e um dos versos mais lindos que tem ali de Filipenses, que o pastor comentou no estudo, e que, esse verso aí define tudo, de que realmente há esperança para um cristão que ainda não amadureceu em vida, mas que vai amadurecer na era vindoura. É o verso... 7. Isso, exatamente. O verso que a Sam falou. Eu acho que é o verso 7, não lembro disso. 6 ou é 7? É o 6? Ou seja, aquele que começou a boa obra em vós. Pastor, uma questão em si. O senhor falou sobre quando você teve suas experiências em outras religiões e que ainda cria no Senhor. Vamos dizer assim, eu não tive esse momento, né, de outras religiões, mas e aquele assim que tem outras religiões, outras doutrinas e crê no Senhor, como que se coloca aqui no grande pastor? Porque se eu crer e confessar que é Romanos 10, mas não há aperfeiçoado como está sendo aqui também nessa parte, então não faz muito sentido assim, tipo, creu ou não creu? Estou falando até pela sua experiência mesmo. Sim. Tudo isso vai estar envolto, Sami, toda essa questão vai estar envolta do alimento, da palavra, porque o que faz a diferença, o que é esse hoje, é a palavra. Né? Você vê que nós fomos regenerados ou redimidos pelo sangue do Senhor, e quando ele entra como grande pastor, é ele entrando na nossa vida para nos colocar na obra que é segundo a vontade dele, e colocar como nós devemos andar. Mas qual é a forma que ele se revela a nós? Para que nós saibamos como devemos andar, como devemos nos portar? Pela palavra. Então muitos às vezes não conseguem se alimentar do grande pastor, porque realmente não tem acesso a essa palavra. Entendeu? Tem que deixar se permitir, né? Também Você pode estar dentro de um espaço, recebendo toda essa palavra,
Mas ao mesmo tempo você fala, ah, tá, conheci, mas também não quero. Mas é o que vai acontecer aqui, Olê. Inclusive é o que vai acontecer aqui, porque muita gente estaciona justamente na primeira fase, que é a fase da provisão, né? Por que fase da provisão? Porque, então entenda o processo. Ele nos tocou como bom pastor. Ele nos comprou como bom pastor. E aí, eu criei no Senhor, eu confessei o Senhor. E agora ele vai ser o grande pastor na minha vida, me mostrando o caminho que eu devo andar. Mas como que eu descubro o caminho que eu devo andar? Com campanha, com ida a monte? Não, irmãos, com palavra. O Senhor se revela nas nossas vidas pela palavra. Todas as outras coisas agregam, somam. Mas o que traz realmente... Porque olha o que é Tiago que vai falar. É Tiago. É Tiago que vai falar, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa, é Tiago 1,21, é poderosa para transformar a sua alma. Não é isso? Sim ou não? Sim. Ou seja, o que nos transforma, o que nos impulsiona? A palavra em nós enxertada. O restante agrega muito. Nós temos, irmãos, aqui a gente gosta muito do estudo, a gente dá prioridade ao estudo, prioridade à palavra, porque a gente entende a palavra como base. Mas assim, eu vou te falar da minha vida, pessoal. No meu dia a dia, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de jejum, eu tenho uma vida também de louvar, de adorar, de prostrar, tudo isso é muito importante, de buscar. Agora, com esse conhecimento ainda da palavra, irmãos, o que eu tenho pedido ao Senhor, o que eu tenho buscado, o que eu tenho, e aí cavado cada vez mais fundo, estudado, porque aquela questão dos dons se tornou rotina na minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero, se é isso para a era vindoura, eu quero. Mas como que isso despertou na minha vida? Através da palavra. E assim, se chegou a nós, mesmo que por conta de um estudo de um outro irmão, e realmente essa questão da parábola das 10 virgens, os irmãos sabem. Da onde eu tirei? Do livro do Robert Gouvet, que veio nas nossas vidas através de quem? Robert Gouvet, um irmão erudito, cristão, que veio através das nossas vidas por conta do Daniel. Mas assim, como que chegou na vida do Robert Gouvet? Pela palavra, irmãos. Pode ter certeza. Um amante das Escrituras. E aí foi passando até chegar a nós, até ser apresentado esse grande pastor. Então qual é a ideia? Que você no seu dia a dia apresente esse grande pastor, o intuito do estudo de maturidade é amadurecer a nós, para que nós possamos amadurecer o próximo. Amém. Entendeu? Então, é justamente a nossa luta, a nossa briga realmente é em vencer as barreiras levando a verdade pela palavra. Entendeu? Então não é só o crer e confessar, como o pastor Anderson falou, né, que a salvação é um ponto de partida, mas muitos só que creram e confessaram, mas também não estão salvos. Então, a partir do momento que Cristo ele é o nosso grande pastor na era presente, sim, não é só no crer e no confessar. Exato, agora já é um outro nível. O crer e confessar já ficou. E nem no batizar também, que muitos pensam... Não, também. Como é algo simbólico e algo que também fala aqui que é morrer para o mundo, eu falo assim... E isso quando eu fui batizada, na minha experiência, eu creio que para os outros também foram, né? A gente pensa que vai vencer o mundo, sou super Então, eu pensava, porque eu também fui batizado assim. Eu morri, pronto, morri. Pode vir. Pode vir. Peito de aço. Peito de aço, exatamente. Eu estou falando a minha experiência, porque foi assim, tipo, nossa, eu morri pro mundo, pronto. Esse tudo se fez novo. Mas a caminhada para ser o grande pastor está começando agora. Exatamente, Sam. Você vê como que é? São processos. Ou seja, e vocês vão entender o porquê do processo. Né? Assim, vocês vão entender, irmãos. Acredito eu no Salmo 23, eu espero que o Senhor traga luz na sua vida e que você entenda o processo. Então você vê, o primeiro processo foi algo que Cristo fez. Só caiu sobre a minha vida. Né? E ouvindo a palavra, eu obtive fé. E através da fé eu confesso o Senhor como meu pastor, o Senhor Jesus como meu Salvador, sim ou não? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então começa a ter essas crenças. Só que para por aí, irmãos? Não. E aí ele vai começar também gradativamente na nossa vida. Por quê? Porque a gente não aguenta. Porque a gente é como neném na mão do Senhor. Ou você acha à toa as falas do apóstolo Paulo que diz assim, né? Até agora eu alimentei vocês com leitinho materno. Porque se eu der uma comida mais sólida, uma comida mais pesada, vocês não vão suportar.
Irmãos, a minha vida é assim até hoje. Tem muita coisa que eu ainda estou no leite materno. Muita coisa. Eu não sei se você se sente assim. Mas tem coisas que eu já me sinto. Ao ver outras pessoas, eu falo, poxa, eu acho que eu já estou comendo pelo menos um negocinho mais sólido ali. Um caldo de já está descendo. bobotó. Já tem uns pedacinhos de batata picada, umas coisinhas, né? De uns macarrãozinhos mole, mas já está descendo. A maneira que a gente vai amadurecendo. Não é com tudo. A gente não suportaria, irmãos. Não suportaria. Eu acredito que tiveram alguns irmãos que o processo teve que ser mais como o próprio apóstolo Paulo. Não que ele não passou, ele não aprendeu, ele também não foi moldado, mas o processo com ele foi muito mais rápido. Eu às vezes tiro a minha vida, irmãos, eu olho para a minha vida em comparação a outros cristãos, eu não tenho nada de tempo de cristão, irmãos. Tempo, anos. Se eu tenho quanto tempo de cristão, irmão? Ô, amor? Irmão. 8 anos? 8 anos, irmãos. Dos 8 anos, 3 os irmãos me conhecem. Para 4. Vocês me conheceram na metade da minha jornada cristã. Aí assim, 4, vamos lá. Vamos colocar que eu tenho 8 anos. Deixa eu usar o outro dedo, senão dá medo. Vamos contar que eu tenho 8 anos, né? De cristão. Vocês me conheceram quase na metade da minha conversão. Que dentre isso, 1 ano atrás eu conheci o pastor antes. Então, ou seja, aí fica 4, menos 1 ano que eu conheci o pastor antes, né? Aí dá 3. E 3 meio que perdido no sistema. Perdido assim, aprendi muita coisa, aprendi o amor do Senhor, a palavra do Senhor. Então ele me tratando com bem... Ali era leite mesmo, irmão. Água, leite, né? Ralaço, né? Entendeu? Mas eu olho para a minha vida e falo, puxa vida, tem pessoas com 40 anos de evangelho, 40, que não sabem 1/3 do que eu sei pela palavra. Eu não estou falando isso para vanglória minha, porque tudo que seja para honra e para glória do Senhor Jesus. Olha o que ele fez numa pessoa que não tinha nada de Bíblia, irmãos. Nada. Eu falo, puxa vida, cara, 8 anos, que daí é o que eu falei, você descaracteriza 4 ou 3. 1 eu comecei a aprender. E agora os 3, olha o tanto de coisa que o Senhor me revelou, me aprofundou. Irmão, se foi para mim assim, por que não para você? E eu posso te dizer uma coisa, o Senhor tem pressa em aprontar os dele. Porque o momento da vinda dele está próximo. Então é lógico que ele vai aprontar. Quando ele tem algo que precisa acontecer, aí ele faz o negócio acontecer. Como quando ele precisou do apóstolo Paulo. Não, eu preciso de um que faça diferença. Porque se talvez deixasse na mão dos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, enfim, o evangelho não chegaria até nós. E aí ele fala, eu preciso levantar um que a mente voe, a ficha vire. Você entendeu? E aí ele levanta. Porque tinha que acontecer, irmãos. Senão ia estar tudo travado até hoje. Você consegue entender? Eu falo, Senhor, como o Senhor é bendito na minha vida. Porque tem pessoas, irmãos, o tempo que eu sei de Bíblia é menos que o tempo de uma pessoa se formar na teologia. Só que hoje, eu tenho segurança de sentar com uma pessoa que fez teologia. Eu não fiz teologia, já estudei teologia, alguns módulos da teologia, mas nem cheguei a concluir. Antes eu estava até com vontade, eu voltei a estudar de novo teologia para concluir e falei, não vou mais. Eu estudei separado, vários módulos. Eu peguei mais firme nessa parte exegética, homilética, né, da teologia histórica, cultural, né, a parte de anjos, a parte de demônios. Eu peguei algumas doutrinas teológicas, mas teve coisas que eu falei, nem vou perder meu tempo. Mas hoje colocar eu sentado com um professor de teologia, eu vou falar a Bíblia com ele, irmãos. E às vezes é um cara que está ensinando há mais tempo de vida que eu tenho, como pessoa. O cara já ensina, é professor de teologia há 40 anos, eu não tenho 40 nem de vida. Mas hoje eu sento na frente de uma pessoa dessa. Por quê? Porque o Senhor é bondoso. E o Senhor se apressou com a minha vida. Consegue entender? Mas tudo isso só foi permissível na minha vida, só chegou à minha vida mediante a palavra. Eu cheguei onde eu cheguei para a honra e glória do Senhor pela palavra. Irmãos, eu não perdi tempo com outras coisas. Porque assim, irmãos, como é que a gente vai falar? Eu sei que a gente está saindo um pouco do contexto de Salmo 23 aqui, mas assim, eu não consigo entender como um cristão pode falar, mas pastor, porque perguntam para mim hoje, Kix, mas pastor, não é importante orar? A minha resposta, muito. Mas você sabe? À luz da palavra você sabe orar? Pastor, não é importante jejuar? Muito, muito importante. Mas você sabe jejuar?
À luz da palavra? Pastor, mas não é importante cear? Extremamente importante. Mas você sabe? Pastor, mas não é importante eu ir para o monte, eu consagrar, eu fazer o que seja? Tudo é muito importante. A pergunta final é, tu sabe fazer? Ou você só está com o que te falaram que era para fazer? Porque eu vivi nesses poucos anos, e graças a Deus que fiz muito pouco ano, me relacionando com Deus de forma errada. Porque quando eu fui para as escrituras, irmãos, o orar estava errado, o jejuar estava errado, o ceiar estava errado, estava tudo errado. Então tem que começar pela palavra, não tem como. Pois não, entra o que a Sam falou, né? Por exemplo, houve esse despertamento de ir para a palavra e, ao ver que estava errado, não se contentar em falar assim, beleza, está errado, mas tem que continuar, né? Porque às vezes, é igual o pastor Dantes, o senhor sempre fala, o problema não é concordar, às vezes até concordar, mas aceitar que é o problema. Aceitar o problema. Entendeu? Então, beleza, é salvo, mas ela não aceita aquilo. E não aceita por uma coisa chamada, assim, é uma palavra que, assim, no meu conceito é uma palavra muito feia, sabe, irmão? Não tinha que fazer parte da nossa vida. É uma palavra, assim, realmente destrutiva para a nossa vida. Não aceita por conta do ego. Ou 3 letrinhas que não rebenta da vida do cristão. Ego. Ou seja, irmãos, eu não tenho problema nenhum. De verdade, estou me abrindo aqui, rasgando meu coração. Eu estou te ensinando hoje porque, pela misericórdia de Deus, Ele me colocou na posição de que eu li um pouquinho e eu consigo compartilhar algo com os irmãos, mas o que a gente está fazendo aqui não é um monólogo, os irmãos estão vendo, é uma troca de comunhão. Se alguém tiver um conteúdo para me corrigir, para me doutrinar, irmãos, eu jamais vou te ferir, eu vou dar glória a Deus que veio a luz na minha vida. E se um dia alguém, e oxalá o Senhor, se tiver um dia que alguém assim, transbordar em conhecimento e começar a me ensinar, eu vou ser o primeiro a sentar na primeira cadeira para ouvir, irmãos. Porque eu não tenho algo mais dentro de mim chamado ego. Isso foi quebrado na cruz. Foi esmagado, moído. Na verdade, não foi nem na cruz. Foi no momento aqui que eu vou mostrar para os irmãos. Está dentro do Salmo 23. Amém? Amém? Vamos voltar lá? Então, o primeiro relacionamento é o pastor e as ovelhas. Então, o Senhor, Ele está tratando a gente como o quê? Como neném. Como criança. E detalhe, isso eu estou falando, aquele que realmente recebeu o Senhor como grande pastor, então o grande é o que vai ensinar o caminho que você deve andar, sim ou não? Então talvez, enquanto eu estava dentro do sistema, irmão, sistema religião, sabe? Sistema lá das doutrinas, eu talvez só participava talvez quando muito, do bom pastor. Por quê? Porque irmãos, pega uma igreja sistemática. Qual é a mensagem que fica martelando dentro de uma igreja sistemática? Ou o Senhor salva, o Senhor liberta, cura, faz milagre, cuida de todos os seus problemas. É essa mensagem, quando não é a mensagem oposta. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, você não vai... E às vezes dentro da mesma se ministra os 2 pontos, o paralelismo. Aí sim, a salvação, que Jesus é bom, que Jesus morreu, que Jesus fez, e aí também ministra que você vai perder, que você vai morrer. Mas veja bem, e a doutrina? E o que o Senhor espera de mim agora que Ele me salvou? Ele me salvou para quê? Você entendeu? Então, no começo, quando o grande pastor começa a atuar na minha vida, o que ele começa a fazer? Pela palavra, irmãos. Ele começa, e isso aconteceu na minha vida, eu não sei na sua. Mas, irmãos, passa um filme dentro de mim. Porque por ouvir, principalmente eu vou pegar a parte ruim. Quando você pega, que você sabe que você foi enganado, que você já é cristão, te ensinaram a ser errado, te ensinaram o batismo errado, te ensinaram, orar errado, como se relacionar com Deus errado, vem ou não vem uma sensação dentro da nossa alma de impotência, ira, e assim, e realmente você parece apanhou, você tomou uma surra, irmãos. Porque você fala, tudo isso, todos esses anos, e foi isso que eu não me relacionei com Deus? Vem essa ira, vem ou não vem? E vem esse desânimo, vem essa tristeza. Mas aí qual que vai ser o primeiro ponto do Senhor? Ele primeiro, ele já garante, eu vou te prover. E eu não vou te faltar. Porque eu sou o seu Senhor e o seu pastor. Verso 2. Deitar-me faz em pastos verdes. Ou seja, ele sabe que doeu. E agora a verdade está vindo à tona. Mas você pode ter certeza, irmãos, se você abrir o seu coração, e eu vou liberar a chave no final, mas assim, na verdade a Alessandra já deu, né, a chave, mas assim,
o trabalho do Senhor como grande pastor é inicialmente levar para vale verdejante, trazer bálsamo e cura para todas as feridas, guiar a nossa pessoa mansamente às águas tranquilas, porque tudo estava muito turbulento. Agora você precisa esvaziar a mente, agora você precisa realmente descansar, deleitar. Até o verso 3, ó, onde ele refrigera a nossa alma, ele está cuidando do filhinho, ele está trazendo bálsamo. Posso te falar? Quando eu soube, eu fui introduzido ao caminho de luz, ao caminho da verdade, graças à vida do pastor antes da pastora Andressa, no início me veio ira. E ao mesmo tempo, só por 3 anos que eu vivia no Evangelho, 3 ou 4 eu vivia no Evangelho, acho que eu tenho mais, ao invés de 8 eu tenho 9 anos de Evangelho. Mas, porque eu lembro que com o Nelson fiquei 4 anos. Mas no começo me veio ira, me veio desespero. 4 anos perdido. E eu já me dedicava à palavra, mas estava tudo errado. Eu falei, meu Deus do céu. Só que o Senhor foi trazendo, só que eu, perseverei. E eu quis desse grande pastor. E ele quis cuidar de mim, óbvio. Porque ele diz, nada vai te faltar. Eu sou o que você precisa. Mesma coisa de Moisés, você precisa do quê? E aí, mediante a palavra, irmãos, quando a palavra começou a entrar através da vida do pastor Anderson, as feridas começaram a cicatrizar. Quando a gente abre mão do ego, quando a gente realmente quer avançar no caminho do Senhor, as coisas acontecem, irmãos. Dói no começo, dói. Mas ele vem cuidando, ele vem curando. E aí, assim, aquele medo, aquele desespero de ir para o inferno, aquela questão, sabe, de me relacionar errado com Deus, já não estava mais, sabe, causando medo em mim. Eu comecei a ser, sabe, a erguer. Eu primeiro fiquei um tempo, parece, assim, 1 ano, que eu conheci o pastor antes da gente começar os trabalhos de forma mais fiel. Aconteceu até antes do 1 ano, né, paizão? Mas eu tomo 1 ano como um ciclo completo. No início eu estava sendo curado, eu estava sendo tratado, irmãos. E muita coisa eu vejo que eu mudei, eu melhorei. Mas o Senhor me cuidando. Só que para aí. E esse é o problema da vida do cristão. Ele parece que assim, ó, ele usa, que é o que o mestre Dani fala. É pegar os salmos, não há problema de ler salmo e trazer ele como bálsamo para a nossa vida. Porque ele é. Mas a gente estacionar nessa camada é o problema. Porque ele, como grande pastor, ele não quer só trazer o bálsamo. Ele quer dar o caminho que a gente precisa andar. E agora o negócio começa a estreitar. Porque agora entra a função de viajante e guia. Agora que ele te curou, ele quer ser o guia. E ele quer que você saia, que você peregrine, que você ande, que você não fique parado. Porque muitos cristãos estão parados aqui, principalmente quando ouvem da graça, irmãos. Uma pessoa que não entendeu nada da graça é aquela que falou assim, eu sou salvo, então agora eu vou descansar. Mas o Senhor não te chamou para você descansar. Você quer ver como não? Começa lá, ó. Depois eu refrigero a minha alma, verso 3, olha isso aqui, ó. Guia-me pelas veredas da justiça. O que é veredas? Caminho. Então agora que ele me curou, que ele me sarou, ele vai me guiar num caminho de justiça. O que é justiça, irmãos? Oposto do pecado. A palavra pecado, delito, pecados, né? Que são os delitos, que são os erros, ela tem o oposto aí por justiça. O que é justiça? Você ser justo, justificado, sim ou não? Então ele agora vai me guiar pelas veredas da justiça, ou seja, ele vai me tirar do caminho que traz coisas ruins. Mas ele vai fazer isso porque ele só me ama? Você vê aí você pega texto, por exemplo, como Efésios, a carta aos Efésios, se eu não me engano, Gálatas, ele fala também, ele vai fazer isso por amor ao seu próprio nome. Ele faz porque nos ama, sim. Mas antes de tudo, porque ele tem um beneplácito, ele tem um bom prazer, e por amor ao seu próprio nome, ele vai fazer. Certo? Certo. Aí, ó, ele está sendo, até o verso 4, o final até o verso 3, o 3 e o 4, ele está sendo viajante e guia. Só que olha ainda, na sua viagem, olha o que acontece, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Agora as coisas começam a azedar. Você vê, ó, a vida do cristão, ela está passando pelo vale da sombra da morte. E é tão lindo isso, irmãos. O vale da sombra da morte. E assim, nos traz um gozo, uma alegria no coração. Porque a Bíblia não diz que você vai passar pelo vale da morte. Ele fala que você vai passar pelo vale onde só toca a sombra da morte.
Porque quem passou pelo vale da morte foi o Senhor Jesus Cristo. Agora o que tem para nós é só a sombra da morte. Seria E o trevas que exteriores. Hã? Trevas exteriores. A gente pode colocar, mas isso aqui eu não estou nem falando de trevas exteriores, estou falando de vida agora. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. E o que é um vale, irmãos? Os irmãos sabem o que é vale? Deserto. Mas o vale, assim, para a gente entender o que é vale na geografia, vale é um terreno que está situado entre dois montes. Então quando você tem um monte aqui e no meio uma depressão, uma parte sem nada e mais baixa, ali é o vale. Vale, monte. Vale, monte. Então, o que o Senhor fala? Você vai passar pelo vale da sombra da morte, pelas regiões mais baixas. Aí você foi curado, agora você vai ter força por passar no vale da sombra da morte. Mas o salmista ainda diz, mas eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o início do projeto continua valendo na minha vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque a provisão continua. Tu estará comigo. Vai ser difícil? Vai. Mas o Senhor vai estar comigo. A tua vara e o seu cajado me consolam. Vara e cajado. Olha, 2 instrumentos de correção, de disciplina. E eu não estou falando do período do reino, irmãos. Se a gente está entendendo que o Salmo 23 é momento agora, não estou falando nem do reino, eu estou falando na vida. Quantas vezes a vara do Senhor e o cajado deles não nos consolam? Em vida. Porque a gente é quebrado, esmiuçado em vida, sim ou não? Sim. A vara é um instrumento de correção, de bater a vara. Pá, ela é reta, como se fosse um pau reto. Ok? E o cajado é aquela vara que tem aquela argola, que serve para volta para o caminho. Então, ao mesmo tempo que ele dá, ele traz. Ele dá, ele traz. Entendeu? Essa disciplina é algo a ser passado por nossas vidas. Depois que ele levou para o vale, para as águas mansas, irmãos. Então, olha como os irmãos estão invertendo o caminho. No final das contas, sim, na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor, que tudo tiver consumado e a obra dele tiver concluída na nossa vida, ainda que seja passando por toda a disciplina no reino, tudo vai ser manso. Mas eu estou falando do agora. Do agora pode até ter começado manso, mas depois vai estreitar. Foi assim ou não na sua vida cristã? Ainda é. Então tem muita gente que ainda está no vale da sombra da morte, tomando cajado, tomando varada, tomando cajado. Para quê? Porque ele está te mostrando o caminho. Isso é zelo do grande pastor, irmãos. Não vire as costas para isso. Isso é zelo e cuidado do grande pastor, tá entendendo? Sim ou não? Quer ver, Abra sua Bíblia, e eu vou deixar o Everton falar. Abra sua Bíblia em Miqueias 2. Ô, paizão, Oi. Por exemplo, também, Quero ver se achar esse livro, irmãos. Que interessante também, né? O vale, porque tá tratando a ovelha, né? Sim. Então, mesmo que a ovelha caia, o pastor também usa o cajado para resgatar ela. Também como resgate, exatamente. Mas o que a Alessandra falou sobre o se permitir, né? Porque aqui, eu falo até por mim mesma, né? Se você sentiu ira pelo tempo que você ficou sem saber sobre a verdade, apesar de ter permanecido, e mais ainda aqueles que estavam mais tempo, porque hoje eu até percebo porque que eles não querem aceitar isso. Não é pela palavra em si, Sim. Mas é pelo tempo que ficou sendo enganado. Pelo tempo, exatamente. Eu falo por mim mesma aqui. Exatamente. Não é que é difícil, não é isso. Não é a palavra. Mas o que me causa ira é o tanto de tempo. Exatamente. Aí uns aceitam e outros não querem perder aquele tempo. Mas exatamente, realmente, Sami, eu concordo contigo, eu concordo com a Alessandra, né? Vocês acharam Miqueias aí, senhor? Sim. Alguém pode, eu falei capítulo 2, verso 10, se alguém puder ler, se vocês não acharem, não tem problema, daí marca aí, depois vocês acham, porque senão a gente come bastante tempo. Miqueias 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Li errado. Eu achei que você deu errado. É que estava em Miqueias, eu virei aqui, 2:10. Isso. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói. Sim, que destrói dolorosamente. Olha, levantai-vos e ide, porque este não é o lugar de descanso.
Tudo bem, isso daqui é uma aplicação do Velho Testamento, mas para entender, não terminou. O que o Senhor está trazendo para nós, o que o Senhor está trazendo para nós no Salmo 23? Como que ele começou? Dando descanso? Ou ele começou dando a tribulação para depois dar o descanso no 23? Não, ele começou dando descanso. Mas veio coisas depois, e as coisas que estão vindo depois estão falando de quê? De vale da sombra da morte, de cajado. Irmãos, se a gente for olhar para o texto de Miqueias, é a mesma coisa. Levantai e vá. Este não é o seu lugar de descanso. O deitar-me faz mansamente, né, nos passos, ou levai-me aos passos verdejantes, me coloca nas águas tranquilas. Esse não é o lugar de descanso. Esse foi o bálsamo na sua vida para que você tenha força agora de caminhar. O lugar de descanso vai ser a sua glorificação, é o final, irmãos. Mas antes ainda do lugar de descanso, o que vai acontecer? Eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque é o que a Sam me falou agora. No vale da sombra da morte é onde o Senhor esmaga o nosso ego. Porque o que acontece? Eu estava numa posição, e agora eu tenho que morrer todos os dias. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que quer vir depois de Cristo, negue-se a si mesmo, comece se negando, matando o ego. Tome a sua cruz e siga-me para onde? Para a morte, irmãos. Agora é o momento de Deus esmagar o nosso ego. E a Bíblia não está falando aqui que o Senhor está levando um cristão ao vale da sombra e da morte porque ele pecou. Que é um erro também a gente entender isso. Por conta do pecado eu passo pelo vale, as coisas não estão dando certo na minha vida porque eu estou pecando, porque eu estou sendo ruim aos olhos do Senhor. Não! É porque o Senhor ele já tratou suas feridas, já te deixou um pouquinho forte ao ponto de você descer no vale. E ser esmagado, esmiuçado, seu eu tem que morrer, irmão. Consegue entender? As cabeças que a gente vai colocando na nossa vida, coloca isso na sua mente. Sabe que a gente passa a vida inteira colocando cabeças na nossa vida? Sabe que é cabeça? Autoridade. E aí o Senhor vai cortando uma, até que a última que sobe, e a que tem que sobrar é a dele. Ele como cabeça da nossa vida. Esse é o momento do vale, o momento de sequidão, o momento... E isso um cristão bom tem que passar. Não ruim. Porque se o cristão... Irmãos, por que a gente normalmente diz... Se a vida da pessoa, eu criei no Senhor, mas nunca tive tribulação, então não saiu do vale verdejante. Só que daí esquece de também se participar do Salmo 24. No dia que ele virá com grande poder e glória, atravessando as portas para buscar a noiva e recompensar. Porque você parou na parte boa, mas seu ego continua. Você pode ter certeza de conversar com uma pessoa dessa, o ego ainda está nela. Porque a vontade dela está prevalecendo, irmãos. Quando que o ego vai ser quebrado? Quando a vontade que estiver dentro da pessoa seja somente a vontade do Senhor. Porque ele faz isso ao amor, ao nome dele. Consegue entender, sim ou não? Amém? Às vezes o Senhor, né? Eu ouvi um irmão dizer isso uma vez, irmãos. E aí eu falei assim, putz, mas será que é assim? Num sentido figurado, talvez não um sentido... Como que eu posso dizer quando não é figurado? Literal. Não no sentido literal, mas às vezes o Senhor tira um pouquinho da porção de graça dele, da nossa vida. O irmão falou isso uma vez, eu falei, será? Mas eu digo assim, a graça, porque a graça é a provisão, a graça é o favor que eu não mereço. A graça do Senhor nos faz o quê? Triunfar. Nos faz, e às vezes ele tira um pouquinho da graça. Por quê? Exatamente, ele tira justamente para que você caia. Porque ele precisa amadurecer. Né? O que diz as escrituras, por exemplo, irmãos? A gente que falou, por exemplo, de vara e cajado. O que diz as escrituras no livro de Hebreus, capítulo de número 12? Vamos ler lá. Vai lá para Hebreus. Deixa Salmos aberto. Hebreus 12. O Supremo Pastor? O Supremo a gente já leu. É do grande? Não. É o grande Ele pastor. corrige. Exatamente. O Kix já pegou ali já. Já não sei. Hebreus capítulo 12. Eu ler? Porque daí fica um pouquinho mais rápido. Pode? Sim, senhor. Considerai, verso 3 em diante, tá? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos.
ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? 2 pontos, vai explicar. O filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija, ponto? Só que aí a gente escolhe ser corrigido nessa vida ou corrigido na era vindoura. Se a correção não está vindo na sua vida hoje, esquece de ser vencedor. Você não passou pelo vale da sombra da morte. O Senhor não matou o seu ego. Se a correção não veio nessa vida, e aí você nem chamado de filho é, de bastardo. Que é o que diz as Escrituras, ó. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Entende? Ou seja, a sua paternidade está em outro lugar, não está Então aqui. tem como ser bastardo, pastor, apesar de termos o filho? Tem como ser bastardo. Exatamente. Um filho que não deixa, não passa pelas correções do pai é um bastardo. Seria a mente cauterizada? Hã? Seria a mente cauterizada, seria a pessoa que é muito cômoda na vida. Ou seja, como eu te falei, sou cristão, estou salvo. Ou então, tipo assim, você fala de Cristo, não, eu creio no Senhor, mas não se posiciona. É passividade. Passividade, exatamente, Sam. Só que olha que coisa linda, né? No final da correção do Senhor, porque você fala assim, nossa, mas o Senhor, né, qual o objetivo dele me bater, né, sim, para essa era, né? Ele realmente amadurecer, porque no final vem coisa boa, irmãos. 11, e na verdade, já fui direto pro verso 11, tá? Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo. Lógico, você está apanhando, você vai achar que é gostoso, senão de tristeza. Mas depois, o que ela produz? Um fruto pacífico da justiça nos exercitados por ela. Ou seja, depois que eu passei pelo vale, agora doeu na hora do vale. Doeu passar na sombra, né, da morte. Mas agora o negócio vem de forma que agora eu estou maduro. Agora, né, ele produz um fruto pacífico de justiça. Consegue entender? Pastor, e é interessante que você colocou aí, que você leu isso aí, agora que eu não li, mas eu estou prestando atenção. Um fruto, né? Exato. Um fruto. Ou seja, tem outros também, né? Tem outros frutos, exatamente. Ai, Deus. Esse aqui é o fruto pacífico da justiça. Da justiça. E você vê, pacífico já é uma palavra pesada, né? A palavra de pacificação, pesada que eu digo não no contexto ruim, né? Mas uma palavra, paz, né? De pacificar. E justiça, então, né, irmãos? Um fruto pacífico e justo. Então, falando nisso, não é só um Você está apanhando para ter um... Exatamente. São vários eus. Exato. Você está apanhando para ter um fruto pacífico. Mas eu não vou ter paz em estar apanhando, poxa. Mas é o fruto, no final das contas, ele traz esse resultado na nossa vida. Então o Senhor... Você quer ver uma coisa legal que eu peguei nesse estudo? Pode voltar lá para Salmos, que daí a gente finaliza. E aí entra o caminho da justiça lá do Salmo, né, pai? Exatamente, o caminho da justiça. Esse fruto aqui, ele é a fim de nos tornar participantes da santidade de Deus, né? Exatamente. Você quer um exemplo? Eu vou só citar o exemplo. Eu tinha o texto aqui pra gente ler, irmãos, mas aí encerra esse assunto. Mas tem muita coisa para falar ainda. É que eu quero ir vir com outro estudo depois. Mas assim, por exemplo, você quer uma pessoa que passou pelo vale da sombra da morte? Um que todo mundo sabe na ponta da língua, Jó. Jó vivia uma vida plena. Só que o Senhor mesmo pegou para cuidar da vida de Jó. E aí Jó teve lepra em mais alto nível, né, de doença mesmo. E aí os seus amigos, que ora a Bíblia diz que é amigo, né, porque amigo desse eu nem quero perto de mim, mas os seus amigos começaram a afrontar o próprio Jó e o próprio Deus. Só que olha o que acontece no fim. O Senhor tinha algo com a vida de Jó, ele está passando um vale, aí ele vira para Jó e fala assim, sabe quando os amigos os amigos de Jó, que se voltaram contra Jó, o Senhor manda um recado para eles assim, você quer que eu perdoe o que vocês fizeram? Porque vocês fizeram contra mim, agora vai lá atrás de Jó e pede para que ele ore por você. Uma pessoa leprosa, quase moribunda, morta, tendo que orar pelos amigos. Só que qual era a ideia do Senhor? Qual era a ideia do Senhor?
Tratar os amigos, inimigos ou tratar Jó? Jó. Porque a Bíblia diz que quando Jó começou a orar, Deus virou o cativeiro de Jó. De Jó. Provavelmente os amigos foram perdoados por conta da oração de Jó. Mas o cativeiro onde o Senhor tinha coisa era no vale do Jó. Tremendo. Você consegue entender? Sim. Esses são os momentos de vale. O que a gente toma como lição, irmãos? O Senhor está querendo ser o grande pastor na nossa vida para que a gente saiba o caminho que a gente tem que andar, para que a gente possa ser recompensado no fim. A pergunta é, por quantas pessoas que são inimigas de Deus ou inimigas da sua vida que você tem orado? Porque no dia que você se levantar a orar, no dia que você se levantar a perdoar, porque deve ter sido difícil para Jó, sabe o que vai acontecer? Vai mudar o teu cativeiro, não o dela. Você está entendendo? É forte, irmãos. É aí onde quebra o nosso ego, é aí onde corta as cabeças que estão governando a nossa vida. Os monte de uns aí que a Sami falou. Ô, paizão, e detalhe, né? Pra gente alcançar uma posição de ser íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal, e tipo assim, mediante a esse comportamento de Jó, ele ainda passar por tudo aquilo, que é o que a gente passa hoje? Nada. Exatamente. Né? Ou muitos que, assim, não são personagens da história bíblica, mas pessoas como testemunhos que a gente ouviu, até da boca da Sami, numa ministração, que depois veio à luz também junto com a pastora Fabi. De pessoas que morreram, testemunho de pessoas que não negaram Cristo, que engoliam o próprio dente, sendo agredidas, ofendidas e ainda escarnecidas no quesito de humilhação, irmãos. Tem que ficar numa cova, todo, perdão da palavra, todo defecado, e aí eles só tirarem quando, oh meu Deus do céu, irmãos, numa posição. Você está entendendo? O que é isso? 6 meses. Isso aí é o vale. Só que o que aconteceu? Ó o exemplo, tá vendo? Como não é só, é óbvio que a gente fala pela palavra, mas o que aconteceu com esse servo? O que aconteceu com esse servo? Segundo a história, que eu não vi o testemunho, mas eu ouvi da boca das duas, esse servo que ficou por 6 meses apanhando, engolindo os próprios ossos da boca, né? Porque dente é osso, e o sangue, e defecando numa cova, numa posição de joelhos, ele disse ao Senhor, eu não aguento mais, e o Senhor disse a ele, da mesma forma, com o mesmo amor que eu te olhei, olhe para quem está te batendo. E quando ele olhou, a pessoa ali, o guarda, né, a pessoa que estava batendo nele, não podia conter de tanto amor que ele recebia dos olhos desse. E aí o que aconteceu? Quando ele pôde olhar e pôde orar por essa pessoa, o cativeiro dele mudou, ele saiu do buraco. O problema é que ele tinha que ter descido no vale e ter sido quebrado pelo Senhor. Mas na porção dele, ele tem a porção dele, eu tenho a minha, você tem o seu vale, eu tenho o meu vale, da sombra da morte, você está entendendo? Então tem isso. Uma coisa muito interessante é o seguinte, aí a gente finaliza o restinho do 23, né? E eu vi isso no estudo, quer ver? Ó, por exemplo, né? Vocês, como eu, assim, né? Hoje eu não assisto mais jornal, mas se a gente perguntar ou ver, às vezes até algumas reportagens, né? Globo Repórter, quando tinha, né? Enfim, negócio do SBT também de reportagem, que iam falar com inúmeras fontes de justiça, o pessoal falava assim, aos meus olhos, e até os meus hoje, é ou não é impossível, por exemplo, de se acabar com droga, com feminicídio, sim, homicídio, prostituição? Irmãos, é um negócio que mais cresce. Ao invés de diminuir, essas coisas estão crescendo, sim ou não? Sim. Sério, as pessoas falam, isso aí é algo impossível de acontecer. Agora eu pergunto, estou falando pela fé, pelos irmãos, para eles, talvez se eles não tiverem o Senhor Jesus, é impossível mesmo. Agora, veja bem, para o Senhor Jesus, é possível ou impossível disso acontecer? Possível. Hã? Possível. Ele pode acabar com toda a prostituição, toda a droga, Sim. Em quanto tempo? Se ele quiser, em quanto tempo ele consegue? Menos de segundo. Porque um segundo é muito para ele conseguir resolver. A pergunta é, por que ele não faz? Porque ele não quer? Não. Exato. Não? Sim. Não agora. Não, não agora. Porque olha o que a palavra diz. Lá, se eu não me engano, no Evangelho segundo escreveu Mateus no finzinho.
E todo o poder foi me dado, isso é o Senhor Jesus falando, todo o poder foi me dado onde? No céu Céus e e na na terra. terra. Nos céus e na? Terra. Todo o poder é quanto? Todo. E quanto sobrou de poder para Satanás, por exemplo, que é a ação contrária? Se ele ficou com todo, então ele está sob todo o principado, sob toda a potestade, tudo isso, drogas, feminicídio, homicídio, tudo isso está debaixo de todo o poder do Senhor. Por que ele não resolve? Porque isso é instrumento para nós passarmos no vale, irmãos. Porque ele precisa de pessoas amadurecendo os filhos. Ou você acha que, né, se não tira essas coisas, irmãos, ele já resolveria o problema. Ele vai resolver o problema, não é que ele não quer. Quando ele vier com grande poder e grande glória, todo joelho se dobrará. Mas até lá ele precisa de alguém amadurecendo os filhos. Vocês conseguem entender, sim ou não? Pastor, não tem como ser amadurecido em verdes passos. Em verde espaço não dá para você amadurecer, exatamente. Tá Até porque é tudo verde, bom. né? Para ficar maduro tem que ser um passo de outra cor, né? Aí, ó, tá vendo? Não, é que quando a gente conversa com o Kaique, é que vocês não entenderam. Para ele entender o estudo tem que ser essa didática, né? O Senhor não tô brincando aqui. Amém? Então, irmãos, consegue entender sim ou não? Ele precisa amadurecer. Agora, olha que coisa poderosa no Senhor. Ele diz lá no livro de Apocalipse, está consumado. O que significa estar consumado? Está feito, tudo está feito. O Apocalipse está feito, a vinda do reino está feita, está tudo feito. Só que hoje ele ainda permite que essas trevas elas rondem o nosso plano de vida para que nos amadureça. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra é mais importante agora. A obra não, desculpa, o obreiro é mais importante agora para o Senhor Jesus do que a obra. O obreiro, o que é o obreiro? Sou eu, é você, o obreiro, aquele que está caminhando na obra. Nós somos mais importantes agora do que a conclusão da obra. Porque a obra, se ele quisesse concluir, se o problema... Olha, irmãos, onde eu quero te levar? Se o problema fosse a obra, Jesus fazia assim, a obra estava concluída. Mas ele não está preocupado com a obra, isso vai concluir. Ele está preocupado com eu e com você amadurecer. O obreiro está sendo mais importante ao Senhor do que a obra. E quantas pessoas que dão mais valor à obra do que ao obreiro? Estão mais preocupados com as ações que elas têm que fazer no mundo, obra social, cuidar de pessoas, tirar as pessoas, e não se preocupam com o seu irmão que está do seu lado, e descumprem o grande mandamento do Senhor: amai-vos ao outro como a ti mesmo. Estão querendo, né, fazer obras, aparecer, não, vamos tirar droga, vamos tirar o pessoal de lá, vamos, irmãos, isso daí o Senhor cuida, pode ter certeza. Pode ter certeza. Não que nós não devemos entrar. Favelas, lugares, né, menos prevalecidos, no sentido de civilidade, né? Para realmente propagar o Evangelho. Mas, irmãos, o Senhor vai cuidar de tudo isso. Nós não vamos conseguir exterminar aquele que, né? Humildemente, se nós pudéssemos, ia ser grande, mas não tem como. O Senhor vai cuidar disso na sua vinda. Amém? Amém. Final do texto só. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, você passou pelo vale, o seu ego quebrou. Você amadureceu, você apanhou. O que produz no final, depois de você apanhar? Um fruto pacífico de justiça. E agora o Senhor te coloca sentado à mesa com o seu inimigo. Não é nem oração, você vai sentar junto com ele. Só que você não vai sentar para cuspir nele, você não vai sentar para deixar ele com fome, você comendo, porque daí as pessoas olham isso daí e falam, vai ter uns que vão estar ceando na mesa com o Senhor, comendo grandes cachos de uvas, né, e os outros só olhando, você só vai estar olhando. Não, irmãos, ele te coloca, já ouviu assim? Ele te coloca na mesa com os seus inimigos. Ele traz os seus inimigos na mesa, porque agora você tem um fruto pacífico de justiça. Você consegue entender? Só que assim, os seus inimigos vão ter que ver a sua cabeça sendo ungida com óleo. É essa a questão, não é a questão da comida. O amor vai prevalecer, a união vai prevalecer, a misericórdia vai prevalecer, porque ele te deu um coração contrito, misericordioso, bondoso, generoso. Onde o seu amigo já não é mais enxergue, mas dessa forma, só o seu amigo não, o seu inimigo. Mas a sua cabeça, da sua cabeça derrama óleo de glória do Senhor. Consegue entender? E o seu cálice transborda. Ou seja, qual é a intenção do inimigo estar sentado junto à mesa contigo? Para que você transborde, pô. O cálice só vai transbordar depois que você passou pelo vale, depois que o ego quebrou, depois que você conseguiu ao ponto até de fazer o seu cativeiro virar, orando por pessoas, né? Esmiuçado, liberando perdão, todas essas coisas entram.
para que daí sim seja colocado à mesa e o que está em ti transborde na vida O dele. povo pensa, vai ficar olhando, né? Exatamente. A missão é É a árdua. vingança, né? Não. Existe a vingança na questão, não é vingança, é uma questão de justiça, é uma questão de exaltação. O Senhor está exaltando como ele fez com Davi, por exemplo. Então ele está exaltando, mas não é que assim, vocês vão aí, agora vocês vão ficar olhando com o olho e lambendo com a testa. Não, irmãos, é para que você transborde. Como José também, né? Como José transbordou. Irmãos, né? Em um momento, o que ele fez? Ele foi injustiçado, foi parar no Egito, foi parar na prisão, teve a vida toda torta, mas no final das contas, o que ele fez? Recebeu a família e ergueu a família. Ele foi o provedor, ele foi o governador, não só da família, como de toda uma nação. Ou seja, o cálice transbordou. Depois que ele passou pelo vale, e José é uma tipologia do Senhor, e dessa passagem aqui, muito bem. E olha o final, aí ele começa a encaminhar para o 24, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ou seja, quantas pessoas que têm saído atrás de bondade e misericórdia do Senhor? Mas quando você passa por isso, irmãos, a misericórdia e a bondade agora que te segue. Todos os dias da minha vida. Todos. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, passando por isso, é que para mim tem preparado a casa do Senhor. Aleluia. O momento do reino, o milênio do Senhor. Aleluia. Entendeu? Estaremos na casa com o Senhor. Olha que salmos lindos que a gente sempre leu, a gente sempre viu. E quanta coisa rica. E eu tenho certeza, irmãos, que outros irmãos têm outras visões, outros irmãos têm outro entendimento. Mas tudo isso, a chave do Salmo 23, a chave, a Alessandra falou, não acontece na vida das pessoas por um motivo. Qual é o motivo? E se você não entende o motivo do Salmos 23, essa chave, o resto não faz sentido. É uma palavra que está aqui nesse salmo, que faz toda a diferença. Qual é? Que faz toda a diferença. Qual é? Eu vou desafiar os irmãos a falar. É uma palavra que vai dar sentido a todo o salmo. Se não tem essa palavra entendida no coração de um ser, de um cristão, esquece todo o salmo. Amor? Não. Não, pastor. O nome de Deus. Que é Yahvé. o Senhor. O Senhor. Por quê? Porque tudo começa na provisão. Tudo começa no senhorio. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas querem um pastor. E até Jesus como seu pastor. Mas não colocam o Senhor como o Senhor da vida delas. Tudo isso só vai ser sentido quando as pessoas pararem de buscar somente o pastor. Porque Ele é o pastor. Ele é o que leva tudo isso. Mas isso tudo só traz resultado quando antes do pastor vem o Senhor. O Senhor é o meu pastor. E Ele só é o meu pastor, grande pastor, porque primeiro Ele é o meu Senhor. Yahvé, o Senhor. O que me prova, o que me guia e o que me hospeda. O Senhor. O que me quebra, o que me esmiuça, o que me decata as cabeças de ego, o Senhor. Aleluia. O que me bate, o que me machuca, o que me fere a fim de me amadurecer para me galardoar, o Senhor. O salmo não teria sentido se a gente não entender que antes de tudo ele tem que ser o governante da nossa vida, o Senhor. Amém? Amém.